Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste dia 8 de setembro, estamos celebrando a Natividade de Nossa Senhora. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, dos versículos de 1 a 16, depois dos versículos 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio de Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Amados e amadas de Deus, temos hoje a genealogia de Jesus. Nós nos perguntamos o que todos esses nomes querem nos dizer. Se nós olharmos, tem gente muito santa, mas tem gente também que teve uma vida desregrada, teve gente que não teve uma vida santa. Esses nomes querem dizer que Jesus nasceu numa história concreta, querem dizer que a salvação de Deus se deu numa história concreta, a encarnação do Verbo se deu numa história concreta, uma história de graça, mas também uma história de pecado, uma história de virtudes, mas também uma história perpassada por gente que não era tão virtuosa. Foi assim que Deus entrou na nossa história, foi assim que o Filho de Deus entrou na nossa história. E a segunda parte do Evangelho narra o nascimento de Jesus. Maria, que fica grávida por obra do Espírito Santo, e José quer repudiá-la em segredo. Amados e amadas de Deus, José é o homem justo. José é o homem que, nas palavras de Bento XVI, conjuga amor e justiça. Quer cumprir aquilo que a lei manda, mas não quer expor Maria, quer preservar Maria. E o anjo do Senhor então entra em cena e em sonho diz a José:
o que está acontecendo com Maria. Maria está grávida por obra do Espírito, ela vai dar à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Esse menino é Salvador. Ele entrou na história, ele se encarnou, ele entrou na nossa história para salvar a humanidade do pecado, da morte, E o Evangelho que termina dizendo então que tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quero dizer, através desse menino, Deus está no meio do seu povo. Deus é uma presença no meio do seu povo. Seu nome é Emanuel, que significa Deus está com seu povo, Deus caminha com seu povo, Deus é uma presença no meio do seu povo. Celebremos com alegria a natividade de Maria. Maria é aquela que nos deu Jesus. Maria é a nossa mãe que teve um papel único na história da humanidade, nos deu Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.